Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E eu tenho certeza absoluta que você que acompanha os fatos políticos do nosso país, você está acompanhando a nossa realidade, que você tem muita dificuldade para explicar para as pessoas que não estão acompanhando o que é que está acontecendo no Brasil. E se a gente for considerar as falas do presidente da República, aí que a gente fica com mais dificuldades, porque a gente fica diante de uma bifurcação. Ou você entende as falas do presidente da República como alguém que tem uma grave enfermidade mental, ou uma enfermidade de caráter, ou uma enfermidade somente explicável pela psiquiatria, ou você interpreta as falas do presidente da República como alguém que não tem essa enfermidade, mas tem uma maldade criminosa consciente, uma maldade criminosa que tem feito com que muitas pessoas morram no nosso país e ele durma absolutamente tranquilo, com a sensação que jamais será alcançado, porque cada vez mais ele vai transformando a presidência da República numa espécie de cordão jurídico para que ele não seja atingido. Bem, nós vamos falar desses temas aqui, das últimas notícias, das últimas aberrações, e se você está chegando agora, não pense que eu estou exagerando não. Conheça os nossos outros vídeos, se inscreva aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o que é o presidente brasileiro? É uma pessoa com problemas mentais ou é um criminoso? Não tem como a gente classificar de outra forma. Não tem quem diga assim, o presidente é um homem são, um homem equilibrado, é um homem compenetrado em cuidar do nosso país, cuidar da nossa soberania, é um homem que fica preocupado quando morre alguma pessoa no nosso país. Aliás, nessa onda de frio, vocês viram o presidente se preocupar com alguma dessas situações, dessas que estão se abatendo sobre populações de rua, por exemplo? O presidente não é capaz de nenhum gesto de humanidade. Nós não assistimos nunca na história dele. Eu não sei como é que tem gente que acredita que o presidente é um homem cristão, como é que acredita em Deus, que tem valores religiosos para o bem, enfim. Mas isso é outra história. Hoje os sites estão dizendo mais uma dessas falas que são criminosas, né? A gente não pode chamar isso aqui só de uma debilidade mental. Tem pessoas que têm graves problemas mentais, enfim, são pessoas que sofrem por conta disso. Mas o presidente não, ele está no campo do crime, quando ele diz isso aí. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições, diz Bolsonaro em nova ameaça. Gente, o Bolsonaro, ele vai ter que ser contido. A coisa já extrapolou de um modo absolutamente inexplicável, injustificável. E o pior é que a gente viu comandantes militares fazendo uma nota, né, que soa como uma nota de apoio ao Bolsonaro, quando esses comandantes fazendo uma interpretação de texto que eles levariam 0 no Enem e atribuindo ao senador Omar Aziz um confronto com as Forças Armadas. Ou seja, é uma burrice, né? Não tem como a gente falar, né? São senhores, poderiam ser meus tios, poderiam ser meus pais, né? Mas são pessoas que têm problemas cognitivos também, porque estão sendo contaminadas pela burrice ou pela maldade do presidente da República. E falo isso com muita tranquilidade, gente, porque a gente tem que perceber que a Constituição nos confere direitos de criticar os nossos governantes, sobretudo quando eles estão desviando a sua atividade da Constituição Federal, estão saindo da Constituição Federal ou estão prejudicando gravemente o futuro da nossa nação, a nossa soberania. Então ele mandou essa e ontem, na Rádio Guaíba, mais do que isso, né? Aí chutou o balde mesmo, dizendo que o Brasil só tem eleições fraudadas. Desde 2014, ele tem provas que o Aécio ganhou as eleições em 2014. Acompanhe a fala aqui do Bolsonaro. Confira se eu estou exagerando. Vamos lá. Nós vamos comprovar, vou mostrar para vocês como é que foi as eleições do segundo turno de 2014. Vocês vão ter uma surpresa no tocante a isso. Porque vou adiantar alguma coisa a mais. Se eu adiantar aqui, pode... O Aécio foi eleito em 2014, presidente? O Aécio foi eleito em 2014? O nosso levantamento aqui, né? O nosso levantamento, feito por gente que entende do assunto, que esteve presente lá dentro, acompanhou toda a votação, ele garante que sim. E o que eu vi, eu não sou técnico informático, mas o que eu vi, está comprovado, do meu entender, a fraude em 2014. O Aécio foi eleito em 2014. Não vou entrar no mérito.
Gente, e aí ele fala que não vai dar posse ao Lula se o Lula ganhar as eleições, se o processo eletrônico no nosso país, o voto auditável, não for implementado. Isso não vai acontecer, porque todo mundo já percebeu que isso é uma manobra apenas para distrair, para causar confusão. Gente, o Bolsonaro, ele não está agindo somente pelos seus interesses particulares, não. O Bolsonaro está agindo enquanto interesses de classe. E não somos nós, não somos as pessoas que estamos discutindo aqui. Como eu comentei num programa anterior, eu citei aqui o Friedrich Engels, que era alemão, acho que até que me enganei, falei que era inglês, nem corrigi depois, mas era um alemão, enfim, cujos pais eram donos de tecelagens em Manchester, na Inglaterra, e ele percebeu ali no começo da Revolução Industrial as injustiças que aconteciam com as populações mais pobres, aquelas pessoas que estavam virando operárias naquele momento, e toda vez que havia algum conflito, que o Estado se posicionava ao lado dos grandes industriais. Ele percebeu ali que existiam interesses de classes que se conflitavam. Esses interesses de classe têm trafegado ao longo da história da humanidade nas últimas décadas ou nos últimos séculos, né? E no Brasil nós estamos vivendo uma situação dessa que é extremamente disfarçada, porque enquanto nós estamos aqui discutindo as falas insanas do presidente da República, a classe social que está no topo da pirâmide econômica do nosso país está nos roubando. Sobretudo as pessoas que defendem o roubo, de uma forma sem perceber que está acontecendo isso. As pessoas estão cada vez mais se empobrecendo no nosso país, cada vez mais o bolo da riqueza nacional está saindo das classes mais pobres, as classes médias, as classes trabalhadoras, e cada vez mais esse dinheiro todo está indo para as mãos de pessoas que Paulo Guedes representa. Vocês acham que Paulo Guedes está preocupado com algum cidadão brasileiro, está preocupado com um cidadão passando frio, gente morrendo debaixo das marquises aí? Então, há um interesse de classe e esse governo não está zelando pela nossa classe do povo brasileiro. O triste é ver comandantes militares caindo nessa interpretação absolutamente desviada psiquiatricamente ou de caráter, ou criminosamente, do presidente da República. Os nossos chefes militares que assinaram essa nota que eu comentei hoje mais cedo, não passariam numa prova do Enem, não conseguiriam fazer uma interpretação de texto. Mas muitas coisas podres estão surgindo, quer os nossos comandantes das Forças Armadas aceitem ou não. E ontem, na CPI da Covid, teve uma fala aqui do senador Omar Aziz, que ele nos fala aqui de um dossiê. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no ponto aqui, gente. Ele fala de um dossiê que está mexendo com os bastidores da política lá em Brasília, porque esse Roberto Dias, que é um homem que parece ser um epicentro, uma das engrenagens de quadrilhas que tem dentro do Ministério da Saúde, ele, para se preservar, ele teria criado um dossiê com uma série de picaretagens dentro do Ministério da Saúde. Isso foi dito, não foi especulado, não. O senador Omar Aziz, ele falou com todas as letras. Vamos acompanhar aqui, deixa eu ver se eu coloquei no ponto aqui, gente. Vamos lá. Nenhuma ordem não cumprida, nenhuma ordem descumprida. Tá bom. O senhor sabe que o senhor fez um dossiê para se proteger. Eu estou afirmando, eu não estou achando. Nós sabemos onde está esse dossiê e com quem está. Não vou citar nome para que a gente não possa atrapalhar as investigações. Gente, isso passou meio despercebido, mas isso está movimentando os bastidores. E o Roberto Dias, ele comandou ali algumas licitações, muitas situações envolvendo bilhões de reais, e ele não é um estranho no ninho. Foi uma pessoa colocada ali por articulações políticas para ocupar posições estratégicas. Hoje, na CPI da Covid, o senador Omar Aziz, ele tentou dar um troco. Tentou não, ele deu um troco aqui ao presidente da República, essas falas insanas, criminosas e irresponsáveis. E teve até um momento assim que eu achei até descontraído, do senador Randolph, reforçando algumas das falas do presidente da República, do senador Omar Aziz, dirigido ao presidente da República, essas falas irresponsáveis. Vamos acompanhar aqui esse trecho, vamos lá. Eu não quis fazer. Eu nunca lhe chamei de genocida.
Eu nunca lhe acusei de ser ladrão. Chamou de quê, presidente? Genocida. Não, ele disse... De que mesmo, presidente? Hã? Chamou de genocida. Não, eu nunca o chamei de genocida. Sim. Eu nunca o chamei de ladrão. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o quê, presidente? Rachadinha. Rachadinha. Eu nunca acusei Rachadinha. o presidente da República de rachadinha. Rachadinha é aquela prática de dividir salário dos assessores, né, presidente? E o senhor vai pro cercadinho aonde deve ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional, superficialmente jogando ao léu palavras que assacam contra todo mundo. Presidente, eu não prejulgo, não estou nem lhe prejulgando, mas hoje eu, o vice-presidente e o relator estão mandando uma pequena carta para o senhor, para o senhor dizer se o deputado Luiz Miranda está falando a verdade ou está mentindo. Que há 13 dias ele não respondeu. O senhor não responde, passa 50 minutos querendo desqualificar a CPI. Mas é só uma resposta, presidente. Só uma que o Brasil quer ouvir de Vossa Excelência. Senhor presidente, chefe desta grande nação brasileira, na qual Vossa Excelência, como presidente, tem várias pessoas que torcem pelo seu governo, como eu torço para que o Brasil dê certo. Por favor, presidente, diga pra gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo, que o seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa Excelência está perdendo a oportunidade. 12 dias hoje que o presidente diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat do presidente do Brasil, fala a nação de uma forma a sacar contra todo mundo. Então tá aí, o senador ele fez a provocação institucional. O presidente ou ele é um mentiroso, ou ele é um covarde, ou ele está cobertando crimes, ou ele é um sonso, ou ele é um débil mental. O que é o presidente? 12 dias não fala sobre a acusação de um deputado que pode levar ao impeachment, deveria levar ao impeachment se ele não tivesse blindado na Câmara por Arthur Lira e uma série de deputados comprados, deputados que são financiados pelo grande poder econômico do nosso país e de forças de fora do nosso país também. Então, as provocações estão colocadas aí. Infelizmente, gente, os grandes veículos de comunicação que poderiam ajudar o povo brasileiro a entender melhor o que está acontecendo, eles são sócios de tudo que está acontecendo de ruim contra o povo brasileiro. As pautas dos grandes grupos econômicos, que têm braços nos meios de comunicação, querem vender o Brasil, querem vender o Correio, querem privatizar a Petrobras, querem destruir toda a nossa infraestrutura, querem abocar todo o nosso parque energético, nossas usinas, nosso parque hidráulico, nossos mananciais, enfim. É isso que eles estão fazendo. Os Correios estão fazendo negócios enquanto o povo brasileiro está morrendo. A gente vai discutir, inclusive, esses assuntos amanhã, sexta-feira, eu quero convidar vocês, porque eu fui convidado pela professora Maria Lúcia Fattorelli a participar de um evento que vai acontecer em Brasília. Eu vou participar remotamente sobre a auditoria da dívida brasileira, da dívida pública. Então, quero convidar vocês, fiquem ligados. Amanhã, no nosso próximo programa, eu vou dar mais detalhes de como será esse evento à noitinha, sexta-feira. E a gente vai discutir mais esses temas e vai tentar jogar luzes sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo escondido, que os grandes veículos de comunicação não jogam para o povo brasileiro. E aí a gente fica refém de todos os dias estarmos discutindo questões de um presidente que está cada vez mais comandado por forças estranhas. Hoje tem um vídeo que foi publicado aqui do Malafaia. Eu sei que vocês já não suportam mais ver algumas criaturas, mas no caso aqui o Malafaia, ele veio com mais uma aqui. Se vocês quiserem saber o que o Bolsonaro vai falar, é só acompanhar o que o Malafaia está dizendo. Vocês vão acompanhar aqui que as falas vão bater muito umas com as outras, né? E o Malafaia, que se diz um homem religioso, a gente está vendo aqui que é um mentiroso.
é um homem que é capaz das maiores canalices políticas para engabelar os seus fiéis, infelizmente, né? E influenciar a vida política do nosso país. Vamos acompanhar aqui essa fala rapidinho aqui, vamos lá. A corrupção, não foi comprada vacina nenhuma. E ver Aziz fazer uma acusação leviana às Forças Armadas, quem é você, Aziz? Vai lavar tua boca, tu é protetor de bandido, ladrão e corrupto. Bom, então tá aí a fala do Malafaia, falando de criminosos, né? Eu peguei aqui rapidamente, só para a gente fechar o nosso papo, eu fiz aqui um pequeno álbum de amizades, álbum de família do Malafaia, para vocês verem como é que ele trafega, como é que ele está sendo um bom tutor político do Bolsonaro, né, do presidente. Aqui é ele com duas pessoas que passaram muito tempo presas, uma está presa ainda, o pastor Everaldo, preso por corrupção, e o Eduardo Cunha, a gente precisa nem explicar muito aqui, né? Aqui ele com o Michel Temer, que também foi preso, vê como é que ele vai mudando politicamente, como é que ele vai aderindo para todos os lados, né? Aqui ele com o ex-governador do Rio de Janeiro, Pezão, que ficou preso, condenado também. O Malafaia não dá muita sorte para político não, viu? Aqui ele com o Marcelo Crivella, outro preso também, com tornozeleira eletrônica, acusado de corrupção, de outros crimes na prefeitura do Rio de Janeiro. Vocês vão vendo só. Aqui ele com o Eduardo Paes, para vocês verem que ele não escolhe lado, ele vai onde está o poder, ele está se conectando. Até o Lindbergh Farias, do PT, ex-senador da República, também estava ali, o Malafaia com ele ali fazendo orações. Aquele com Alckmin, abraçando o Alckmin, e também no evento que estava o Dória ali, onde ele estava namorando para dar apoio ao Dória. Vocês vão vendo só. Aqui ele com o Bolsonaro, está cortando um pouco a cabeça dessa foto aqui, num evento desses aí, no mesmo evento que ele estava ali com o Eduardo Cunha, com o pastor Everaldo. E a gente vai ver nesse álbum de família que não tem fim. Aqui em 2006, o Malafaia de terno amarelinho, apoiando a reeleição do ex-presidente Lula. Vão vendo como é que a figura vai se transmutando, né? Bom, acho que para álbum de família de hoje já está bacana, né? Então, essa figura com esse passado que é uma espécie de articulador do discurso do presidente da República. E no final da história, é um presidente da República que está defendendo interesses de classe, mas não a classe até que ele pertence, mas uma classe que está no topo da pirâmide econômica do nosso país e que faz negócios e que vende a nossa pátria, que retira direitos sociais e ainda consegue ser aplaudido por uma série de pessoas que estão sofrendo, estão sendo roubadas, mas elas ficam felizes porque elas acreditam que o mito vai trazer um mundo melhor para elas no futuro, coisas que não têm a menor possibilidade de acontecerem com esse tipo de política que é implementada no nosso país. Gente, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo encontro.